Fala galera, aqui eu vou ensinar vocês como deixar seu celular mais rápido e funciona, viu? Que eu testo no meu e funciona mesmo. Eu não vou deixar aí o link na descrição porque você vai ter que baixar ele pela Play Store, tá certo? Ó, você vem aqui e bota aqui Smart Boost. Smart Boost. Aí vai ter esse daqui, ó, o primeiro esse daqui, ó. Aí você pega e instala e vamos configurar ele agora. Ó, se você pode ver aí, ó, 185,49, ó, apertar aqui. Dá um... Não, foi sem querer. Vem aqui, vai de duas aqui, vai pra sair e boost 187, ó. Olha quanto ficou já. 100, tinha 180 não sei quanto. Agora 300 e pouco. E esse cachê aqui, ó. Olha pra aí, 80. Viu? Externar o cachê, ó. Ó, essa daqui vai estar desmarcada. Desmarcada. Se você marcar, ela vai ter que ter root. Vai ter a permissão pra você. Se você tiver, vai ser melhor, né? Se entrega o cachê no seu external. Aí você pode. Aí você já deleta. Ok, aí você dá um Phoenix. Aqui storage 74 é porque é memória de coisa de aplicativo. Ó, itens 8 GB 4. E aqui em cima coisa, ó, tem 12 anos 8 GB e 50. E o meu celular é 12 GB 13 GB. E aqui é meu cartão que é 4 GB. Tá quase bem cheio. Aí eu vou excluir alguma coisa depois. Sim, esse daqui. Esse aqui é app é um manejo. Aqui é pra instalar auto restart app SDK. Que vai os aplicativos que tá no SDK. Também você pode mover, mas isso aqui você não vai mexer não. Que, ó, vem aqui nesse daqui, ó, aqui de cima. Esse daqui, ó. Vem esse daqui. Vamos configurar primeiro esse RAM Boost. Aqui em Boost Leve não vai estar marcado nenhum. Você bota agressivo. Boost Report Stream. Você bota tostar um mês. Wesley app. Esse Wesley, você pega. Quero jogar o asfalto. Você pega e marca o jogo que você quer jogar. Porque se você não marcar, aí vai ficar limpando a memória RAM, vai tirar os negócios da memória RAM, aí vai limpar tudo, aí o seu jogo vai reiniciar. Aí é melhor você apertar aqui e ignora recente de app none, que é para ignorar quantos app você quer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu boto none porque eu não quero. Ó, esse aqui vai estar desmarcado. Você pega e marca. Dela é boost. Recomendo você deixar, se seu celular estiver lento, você bota 15 segundos. O meu não tá muito lento não, então eu boto 30 segundos. Eu recomendo você botar 15 segundos no seu. Tá certo? Ah, aqui. Esse daqui também vai estar desmarcado, você marca. Ó, esses 200 aqui, meu tava em cento e pouco, não foi? Quando ele passa 200, passa assim, 200, aí
descer assim 180, ele pega e limpa a memória RAM. Vou deixar aqui mesmo em 200. No seu eu acho que vai vir assim em 200. Boost de intervalo. Eu recomendo você deixar 30 segundos no seu. Eu vou deixar o meu 1 minuto, porque... Não, ó, vou deixar... E repetindo. Eu recomendo você deixar Dot Show, porque é um... Melhor não. De automaticamente. E aqui a versão Pro. Aqui lá o que... Ó. Uniclick, ó. A Pro. Essa daqui é a versão Pro. Essa daqui não é paga. Ó. Nem as coisinhas a gente muda. Só tem esse ali, ó. Ó, não muda. Blue. Onde fica defect. Aqui é a transparência. Eu deixo em 20. Ó, não muda nem a pau. Show Lunch cinza. Eu deixo você. Deixa aí Smart. Esse nome aqui é Smart, o primeiro nome dele. Volta. Vem aqui em diversas Syntax. Linguagem você bota português, que o seu não vai estar. Feedback não mexa, que isso aí não mexe em feedback. Aqui Autodata Reflex, ó, tem 30 segundos, 10, 5 segundos. Eu recomendo você botar de 10 segundos. 10 segundos, porque se você botar de 5 vai ficar toda hora coisando, toda hora. Eu recomendo você botar de 10 ou 30, né? Eu recomendo você botar de 10, vou deixar aqui em 30. Vai estar desmarcado assim, ó. Você pega e marca, e aqui a frequência auto criar uma frequência é de cachê. Aqui você escolhe quantas vezes você quer que ele coise ao dia. Tipo assim, ó, eu boto 6 horas 4 vezes ao dia. Você bota 12 horas 2 vezes um dia, 2 dias, uma semana. Ó, eu recomendo você botar 6 horas, porque ele coisa. E esse aqui bote Toast Shot. Vamos experimentar. Isso aqui vai estar desmarcado. Quando você marcar, ele vai dizer permitir acesso ao root. Aí você pega e ali, root permissão. Você pega e se você tiver root, você, como já falei, né? Você pega e permite. Eu como tenho, né? Eu posso marcar. Olha, esse also criar recent tags, list RAM, boost e aquele exposed module. Esse aqui é um módulo do expose, esse recent tags. Ó, quando você marca, não marca, porque eu não tenho um exposed. Eu não vou instalar porque eu não quero tirar o negócio aqui. Não quero instalar onde eu recover no meu celular. Se você tiver o Expose, eu recomendo você baixar porque vai ajudar mais, né? Porque vai criar um recente de tags. E é só isso aí, galera. Sim, isso daqui. Vai estar desmarcada, collector anonymously uses data. Quase que não saía. Você pega e marca. Só isso aqui, a versão. Recomendo você baixar esse aplicativo porque ele me ajudou muito. E eu acho que ele vai lhe ajudar também. E dê um joinha aí. Dê um gostei, se inscreva no meu canal, tá certo, galera? Fui.